Olá amigos, quero trazer um vídeo hoje sobre amplificadores de acoplamento direto. Então essa tecnologia de acoplamento direto é uma tecnologia que ela foi, digamos que amadurecendo ao longo dos anos, né? Então no início todos os amplificadores eram acoplamento AC, né? Tanto entrada quanto saída e o feedback, todas as etapas eram AC, ou seja, todas tinham capacitores, né? Por onde passava o sinal, né? Conforme os amplificadores foram evoluindo, eles foram perdendo os capacitores, né? Primeiramente o capacitor de saída, né? Então ele causava uma distorção, digamos assim, em super baixas frequências. Os primeiros amplificadores que começaram, né, a ir para o caminho do acoplamento direto, né, conseguiram, digamos que, primeiramente eliminar o capacitor de saída, né. Depois, com o passar do tempo, né, a Sansui, a Technics, né, a Kenwood, eles criaram essas tecnologias de acoplamento direto, né. Então os amplificadores perderam todos os capacitores das etapas, tá? Então esse amplificador aqui não tem capacitor de entrada, tá? Não tem capacitor no feedback e não tem capacitor na saída. Então ele é um verdadeiro amplificador de acoplamento direto, tá? Então o amplificador tem que ser isento de capacitores nessas três localizações que eu comentei. Então não pode ter na entrada, não pode ter no feedback, não pode ter na saída. Aí ele é um verdadeiro, né, amplificador de acoplamento direto, né? Então com essa característica a gente elimina distorções na região dos graves praticamente, tá? Então é um recurso que traz fidelidade para os graves, né? Então nossa indústria, né, a Gradiente, nos presenteou aí com um único modelo com essa característica, né? É o Gradiente Model A1. Eu comentei essas coisas em outros vídeos, né, antigos, no canal, mas eu estou trazendo o assunto aqui de volta de maneira mais completa, né? Então esse amplificador aqui, digamos, é o nosso amplificador em estado da arte, né? O nosso melhor amplificador clássico nacional, né? É o amplificador que trouxe mais tecnologias, né? Por exemplo, ele trouxe a entrada com FET, que até hoje, né, não se repetiu. Nenhum outro amplificador brasileiro usou FET, né? E a gente vê lá a indústria japonesa, né, a partir de 77 ali, 78, usando os FETs, né, de maneira massiva nos amplificadores, né? Então, os melhores amplificadores japoneses são com FET na entrada, né? Os mais rápidos, os mais fiéis, né? E essa tendência acabou se refletindo aqui no nosso Gradiente Model A1, né? Ele também é o mais rápido, né, daqueles clássicos. Eu fiz aquela playlist sobre esse amplificador, né? Talvez as pessoas que chegaram no canal não assistiram ainda, mas eu fiz uma playlist comparando o A1 com o H2, com o PM5000 e com o PA1800, tá? Então essa playlist gerou 80 vídeos, né, que estão aí à disposição para quem quiser acompanhar, né? Então o A1 foi o que se destacou, né, em muitos aspectos, né? Então durante a playlist eu acabei tratando bastante sobre a questão da velocidade, né? Então o amplificador mais veloz ele se torna mais fiel, né? Porque ele consegue seguir o sinal da entrada, né? A saída do amplificador consegue seguir o sinal da entrada com mais velocidade, né? Então não acrescenta, digamos, distorções de tempo, né? E também o A1 ele tem essa característica de acoplamento direto que isenta o amplificador de distorções, né, na região dos graves, né? Distorções de tempo, né, distorções de fase. Então eu quero mostrar no osciloscópio como se comporta um amplificador diretamente acoplado, né? Então é um true, né? É um verdadeiro amplificador direct coupled, né? Então vou mostrar aqui no osciloscópio.
temos aqui, ó, um sinal aí. Esse sinal aqui é de milihertz, tá? Então, são 530 milihertz, ou seja, 0,5 Hz, tá? Então, meio ciclo por segundo, né? Então, vejam aqui como é que ele se comporta. Esse sinal verde aí é a saída do amplificador. Eu simplesmente desloquei ela para cima aqui, ó. Eu desloquei ela para cima para que ela pudesse ser percebida ali, ó, junto com o sinal lilás. Tá? O sinal lilás é a entrada, é o meu gerador de sinais. Então notem aí, eu vou baixar aqui um pouquinho o volume do amplificador para igualar. Então estou baixando o volume do amplificador para igualar. Então temos aí, ó, a onda passando sincronizada, né? Eu vou deslocar aqui, ó, um canal para cima para a gente poder perceber esse trânsito aí, tá? Desloquei demais. Então aqui, ó, veja que o amplificador consegue reproduzir essas frequências aí de meio Hz, né? 530 milihertz, ou seja, meio Hz, né? 0,5 Hz. Consegue reproduzir com perfeição, né? Ele consegue seguir a entrada. A entrada é o lilás, né? E o verde é a saída. Então, o amplificador consegue esse feito aí de não alterar, né, o sinal em baixas frequências, né? Então, o amplificador consegue, na verdade, o Gradiente Model A1, ele se comportaria como uma fonte de tensão contínua, né? Se a gente desconectasse o relé de proteção DC, né, a gente teria uma fonte, né? O Gradiente Model 1 funcionaria como uma fonte. A gente poderia colocar um sinal contínuo na entrada, né, e amplificar aqui a tensão dessa tensão contínua, né, e a gente teria uma resposta lá na saída, né? Por exemplo, se eu entrar com meio volt, eu posso ajustar aqui e tirar, por exemplo, 30 volts na saída dele contínuo, tá? O Gradiente Model A1, ele é como se fosse uma fonte de tensão contínua, tá? Ele consegue esse tipo de característica, né? Então eu quero mostrar aqui como é que seria um amplificador que não tem essa característica, né? Então todos os outros amplificadores nacionais, por exemplo, não tem essa característica, né? Então para simular isso eu vou usar aqui o filtro, tá, de 18 Hz, tá, que o Gradiente Model A1 tem aqui na frente, né? Então isso aqui põe um capacitor na entrada do amplificador, tá? Claro que se eu ligar aqui em meio Hz, né, eu não vou ter resposta nenhuma, né? Esse filtro aqui vai matar totalmente o sinal, ó. Então, olha só como é que ficou. Tá. Deixa eu acertar aqui no meio. Então, isso aí, ó. A resposta fica esses traços aí, né? Porque eu liguei o filtro, né? Mas se eu colocar aqui mais frequência, por exemplo, 5 Hz, né, o filtro já começa a deixar passar mais, né? Então vejam aí, ó, filtro deixando passar mais um pouco. Isso aqui parece ser uma distorção, tá? Mas é o filtro que faz esse fenômeno aí, tá? Não é que o filtro está com problema, tá? É que eu estou muito abaixo da frequência do filtro. O filtro é calculado para 18 Hz, né? Como está escrito ali, e eu estou muito abaixo da frequência dele, né? Então acontece esse tipo de fenômeno. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 50 Hz, ó, então aí eu posso analisar aqui o filtro em onda quadrada, tá? Então, olha só, o filtro, mesmo a gente estando numa frequência bem acima da frequência do filtro, o filtro acaba atrapalhando, né,
longe da frequência de corte dele, tá? Então percebam aí que o filtro está interferindo. Vou desligar o filtro aqui, ó. Notem ali que ficou sincronizado, né? Tem um pouquinho de diferença de offset aqui, mas é o ajuste aqui do osciloscópio. Então consigo deslocar aqui, né? Então vejam aí que temos aí a onda do amplificador sendo amplificada, né? A onda do gerador sendo amplificada igual pelo amplificador, né? Bom, então isso aqui é uma análise em onda quadrada, né? Então notem aí que o filtro continua atuando mesmo em frequências mais altas. Vou colocar mais um pouco de frequência aqui, vou colocar, por exemplo, 200 Hz, né? 200 Hz. Então temos aqui a nossa onda de saída. E agora eu vou simular o filtro, né? Vou ligar aqui o filtro do on. Ó. Notem que mesmo em 200 Hz o filtro ainda está atuando, tá? Então isso aqui é mais ou menos equivalente ao capacitor de entrada dos amplificadores que não tem essa tecnologia aqui, ó, Direct Coupled, né? Então, amplificadores que não têm essa característica não conseguem fazer uma onda quadrada em baixa frequência, tá? Então por isso que a indústria japonesa dava tanta importância para essa característica. Então muitos amplificadores da Sansui são com essa característica, né? Muitos amplificadores da Kenwood, né, têm essa característica, inclusive receivers, né, famosos Monster receivers, né, muitos deles têm essa característica justamente para não apresentar esse tipo de distorção aqui, tá? Claro que isso aqui é onda quadrada, tá? Mas se a gente, por exemplo, baixar aqui, ó, para uma frequência de graves, aqui 41 Hz, tá? Um contrabaixo elétrico, a corda mais grossa, né? Então se eu fizer aqui em onda quadrada vai dar uma diferença absurda, né? Mas se eu colocar em senoidal, que é o que nos interessa para análise de áudio, né? Que a gente pode ligar aqui o filtro e ver o tipo de fenômeno que ele vai causar. Ó, vou ligar o filtro, notem aí a distorção, tá? Então, perceberam que a onda de saída do amplificador, que é a verde, acaba sendo adiantada em relação à onda de entrada, né? Então a onda de saída, que é a verde, acaba ficando adiantada, né? Então filtros capacitivos, né, acabam criando esse tipo de distorção, né? Uma distorção de tempo eu chamo, né? Distorção de fase. Então a nota de graves aqui, digamos de 41 Hz, aconteceria um pouquinho antes do tempo, tá? E isso é um detalhe interessante, porque olha só, vou deixar ligado o filtro aqui. Isso acontece para 41 Hz, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 4K, tá? Não acontece mais, vejam aí. Vou acertar aqui o offset. Tá? Ó, tá sincronizada. Então o que acontece? Aqui, mais ou menos médio agudo, né? Se eu colocar aqui 400 Hz, também praticamente não acontece, ó. Mas acontece no 41, ó. Vejam isso aqui, ó. Então é um fenômeno que acontece só na região dos graves, tá? Então é essa a diferença de amplificador de acoplamento direto para amplificadores comuns, né? Diria que 99% dos amplificadores que existem não tem essa característica, tá? Os amplificadores são acoplamento capacitivo, né? Então, por exemplo, o H2 tem capacitor no feedback, né? O PA1800 tem capacitor na entrada e no feedback. Então são exemplos de amplificadores que não são, né, de acoplamento direto. O PM5000 tem capacitor tanto na entrada quanto no feedback, né? Então ele é um amplificador que eu chamo de AC, né? Então ele só consegue amplificar
sinais AC. Tá? Então, todos os amplificadores vão ter essa distorção aqui, né? Uns mais, outros menos, mas todos vão ter um pouco de distorção aqui na região dos graves, né? Então, o gradiente A1 se torna, né, o amplificador mais fiel para graves que o Brasil já produziu em larga escala, né? Então, o Brasil e o Japão, né? O Japão tem dezenas de modelos de amplificadores DC, né? E o Brasil teve um modelo, né, que é o Gradiente Model A1, o único amplificador que é totalmente DC. Tá? Então a gente tem aí, ó, sem distorção nenhuma, ó, em 41 Hz. Ó. Então se eu colocar aqui em 20, por exemplo, a distorção aumenta mais ainda. Tá? Então aqui vamos colocar 30 para ajudar. Né? Então 30 Hz aí, ó. Olha só a distorção que cria. Então é essa a vantagem de um amplificador DC. Tá? Nenhuma distorção de tempo na região dos graves. Né? Então é isso aí. Um abraço.